Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast. Eu sou o Barbosa Júnior e desde já eu quero agradecer a sua companhia aqui no nosso Chronicast. E se você tem uma história bacana, conhece alguém com uma história legal, anota esse número aí: 019 978050533. 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Você é só para mensagem, tá bom? Vai lá, deixa sua mensagem, deixa seu contato. A produção vai entrar em contato e se der tudo certo, você vai estar aqui comigo contando a sua história aqui no Chronicast. Nos siga também no Facebook e no Instagram, @BarbosaChronicast. Estamos também como Chronicast no Kawaii e no TikTok. Então fique à vontade, você é de casa. Entra na nossa página lá do YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior. Se inscreva, deixa comentário, acione o sininho, deixa like. Você é de casa, fique à vontade, tá certo? E o meu convidado de hoje, ele é barbeiro, dono da barbearia RC no distrito do Ouro Verde. Nasceu no dia 5 de outubro de 1985, é de Campinas? Sim. Olha, nascido em Campinas, gracinha. Casado, pai de 2 filhos, gosta de futebol e é apaixonado por carros antigos. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com meu amigo, meu irmão, Renato Carvalho. Seja bem-vindo ao Chronicast. Valeu, Barbosa, muito obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um abraço para quem está acompanhando a gente aí. E vamos que vamos. Você gosta de futebol, qual o time do coração? São Paulo, tricolor paulista. É, mas eu tenho uma foto que diz o contrário, mas tudo bem, depois deixa para outra. Deve ser alguma aposta. Deve ter sido alguma aposta que você perdeu para mim, para variar, né? Mas tá bom. Renato, como surgiu a profissão de barbeiro na sua vida? Rapaz, isso aí, sinceramente, quando eu era mais jovem, não pensava em trabalhar como barbeiro, não. Eu sempre quis jogar futebol mesmo, né? A vontade, o desejo maior era jogar futebol. Só que aí foi passando o tempo, foi passando, eu já vi que futebol não ia dar certo pra mim. Mas aí, rapaz, digamos que eu tinha ali uns 12 anos mais ou menos, lembro que o meu pai perguntou o que eu queria de presente de aniversário, eu falei: "Me dá uma maquininha de cortar cabelo, pai". Ele falou: "Mas você tem que fazer curso". Eu falei: "Não, não quero trabalhar, eu quero a maquininha de presente". Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Isso, eu falei: "Eu coisa. quero a maquininha de presente". Porque assim, cara, quando eu ia no salão pra cortar o meu cabelo, eu gostava muito de chegar lá e ver o pessoal chegando com aquele cabelo enorme, porque hoje em dia cresce 1 milímetro, a pessoa quer raspar já, né. Mas naquela época não, o cabelo tinha que estar tampando ali, cobrindo 80% da orelha pra pessoa ir para o salão cortar. Então eu vi o cara chegando lá, tipo, pô, detonado, com aquele cabelo bem zoado mesmo, Daquele jeito. daquele jeito. Sentava na cadeira e levantava de lá outra pessoa. Então eu falava: "Nossa, que interessante", né, eu achava interessante, mas não pensava em trabalhar com isso. Aí pedi a maquininha, meu pai me deu de presente a maquininha e eu cortava o cabelo dos meus colegas e pensava, tipo assim: "Pô, não é tão difícil, né, não é tão difícil". Por incrível que pareça, pra mim não parecia difícil. Veio uma fita de videocassete junto com a maquininha na época, aí eu assistia essa fita, era em inglês, aí eu não sabia se eu assistia ou se eu lia a legenda, que era difícil fazer as 2 coisas, prestava mais atenção no vídeo do que na legenda. Aí eu tentava cortar o dos amigos lá e fui conseguindo, eu vi que não era tão difícil, um bicho de 7 cabeças. Mas aí, como eu disse, né, não estava nos meus planos trabalhar com isso. Aí eu fui trabalhar dentro de empresa mesmo, já trabalhei em algumas empresas grandes aí. E aí eu percebi que dentro de empresa a gente muitas vezes não tem o valor que a gente espera, né. E aí você vê que você é só número. Você tá ali, você faz seu melhor, mas na primeira oportunidade você entrega um atestado, o nego já te olha de banda já. Até que um dia eu pensei: "Ah, se acontecer de eu sair dessa empresa que eu tô, vou tentar viver disso". E aí Deus foi maravilhoso, me abençoou de um jeito que eu nunca imaginei. Quando pensa que não, eu já estava cortando e pessoas de longe vindo cortar cabelo comigo, e foi fluindo de forma bem natural. Bacana isso. E a paixão por carros antigos, veio da onde? Aí veio da juventude também, né, quando, tipo, meu pai comprou uma Brasília, andava com ele, mas até então eu devia ter uns 12, 13 anos, eu era só passageiro. Muitas vezes a Brasília na calçada, meu pai pegava a chave para guardar lá na garagem, eu corria lá e entrava na Brasília antes dele. Ele falava: "Só vou colocar na garagem", eu falava: "Não tem problema, eu só queria estar dentro". A simplicidade, eu sempre fui uma pessoa muito simples, então a simplicidade do carro antigo foi uma coisa que me cativou bastante.
Aí quando eu dirigi o primeiro Fusca, de um tio meu lá, aí pronto, ali eu fiquei doido pelo Fusca, gostei da Brasília, mas gostei mais do Fusca. Na realidade, eu costumo dizer que a Brasília ela é um Fusca um pouco maior, né, um Fusca quadrado, porque o motor é o mesmo. Você só tira a carcaça, né, toda aquele negócio em volta. O motor não fica dentro, não fica. Da Brasília fica. Fica dentro do carro, né. Você tem aquele tampão, É, um barulheira danado. fica. E então eu costumo dizer isso. Eu tive uma Brasília também. A minha era verdinha, rapaz. Ô, mas era guerreira. A gente tinha S meia volta de folga no volante. Sente saudade não? Não. Deixa quieto. Foi logo quando a Juliana estava grávida da Melissa, eu quase bati ela no poste, Vixe, pra variar. Não, novo de carta, eu acabei comprando na empolgação também, né, queria ter um carro. Peguei umas notas de dólar emprestado com um vizinho que já até faleceu, foi meu padrinho de casamento. Deu um trabalhão pra pagar, mãe, mas lá, tava lá a verdinha lá. mas hoje se você tivesse com ela, valeria ouro, viu, porque Valeria. preço de carro antigo hoje tá que tá. Tá salgado, né. Tá, hoje em dia tá. E quando que um carro é considerado antigo? Ele tem que ter pelo menos 25 anos de existência, né. Tiver pelo menos 25 anos de existência, ele já é considerado antigo sim. E esse é só isso, tem mais alguma coisa, peça, essas coisas, pode ser montado do jeito que você quer e mesmo assim ele continua sendo considerado? Sim, ele continua, porque ele não vai deixar de ser aquele modelo, né. Se você pega, por exemplo, um Fusca de 1970, ele vai ter lá a idade dele. E você pode colocar, tipo, banco do Fox, você pode colocar volante de outro carro, você pode colocar motor de Subaru, que é o que muita gente faz. Você pode fazer o que for, incrementar o que for. No documento ele vai estar lá como Fusca 70, então não tem para onde correr não, ele não vai deixar de ser antigo por causa das mudanças, né. Tá, mas explica esse negócio, como assim coloca motor de Subaru? Cabe? Cabe, o motor de Subaru ele cabe certinho lá, tipo, aí tem algumas adaptações que precisam ser feitas, porque o Fusca original ele é motor a ar, e o Subaru não, né, então, tem que colocar o radiador lá, em algum lugar o cara tem que dar um jeito de colocar. Algumas pessoas colocam atrás do banco traseiro, algumas pessoas colocam lá na frente, lá onde vai o step, as pessoas dão um jeito, faz as adaptações lá. O Fusca ele é incrível como que você pode pegar 200 Fusca, 1000 Fuscas, colocar um do lado do outro, você não consegue encontrar um igual ao outro, por causa das adaptações, das mudanças. Algumas pessoas gostam de pôr vidro elétrico, banco moderno, volante moderno, rodas, faz várias mudanças. Algumas pessoas gostam do padrão original, que é o meu caso, né. O meu, eu deixo ele o mais originalzinho possível. Você é mais saudosista. Ah, eu gosto do padrão original, sou mais tiozão. Tá certo. E quando e como surgiu o grupo Fusca Camaradas? Surgiu em 2021, foi o ano que eu comprei o Fusca. E aí reuni com mais 2 amigos que já tinham um Fusca, falei pra eles: "Pô, agora passou da hora da gente colocar esses 3 fusquinha na calçada aqui, queimar uma carne na frente da barbearia lá e curtir a vibe nossa, né". Aí, de repente, o outro lá também comprou um, daí tem outro que conhece alguém, alguém que passa lá na frente e vê. Hoje, quando a gente faz um churrasco lá, a gente já consegue contar com bem mais Fuscas lá, Brasília, tem outros carros que comparecem também. Entendi. Falando em evento, parece que dia 4 agora vocês vão fazer um evento à noite. Opa, Fala um vamos pouquinho a sim. respeito. Vamos fazer o primeiro night tour do Fusca Camaradas, e vai ser na região do Distrito Ouro Verde. A gente vai fazer um passeio em comboio, né, com vários carros, é um passeio focado, assim, na pra família mesmo, porque o destino vai ser uma lanchonete bacana no Jardim Planalto lá, e, assim, eu conto com a presença de várias pessoas pra ir nesse rolê com a gente aí. É bem bacana, algumas pessoas ficam meio assim, porque tipo, não conhece e tal, mas carro antigo é máquina de fazer amizade, então quem quiser participar tá convidado, vai ser bem bacana. A gente pretende começar por volta de 19 horas, para não ficar muito tarde para o pessoal tá indo embora. Lá na lanchonete vai ter espaço kids para criança, quem tem filho pequeno, quiser levar a criança para deixar lá se divertindo lá, e vamos que vamos. Tá certo. Mas só carro antigo pode participar? Não, não, na verdade não. Tem algumas pessoas que não têm carro antigo, mas falou que gostaria de participar. Falei: "Tá convidado. Se gosta, tá convidado. Pode ir, fica à vontade".
A gente costuma fazer, assim, pra gravar uns vídeos, tal, fazer umas fotos bacanas, a gente costuma colocar os carros antigos na frente da fila, os carros mais novos ficam mais pra trás da fila, assim, né. Mas fica todo mundo junto lá e não tem erro. É bacana isso, né. E o que é melhor, comprar um carro antigo já pronto ou é melhor você comprar um que necessita de reparos e você deixar com a sua cara, com o seu jeito, né. Qual que é o custo disso? Então isso a pergunta é muito boa, né, e divide opiniões também. No meu ponto de vista, se você fala pra mim assim: "Olha, Renato, eu quero comprar um carrinho antigo", certo, legal. E se você pede a minha opinião em relação a isso, eu vou te falar o seguinte: quanto você, tá disposto a investir num carrinho antigo? Tipo, quanto você tem pra comprar, quanto você pretende pagar? Se você me falar assim: "Olha, eu tenho ali uns 8.000 na mão", você não vai conseguir comprar um carro pronto, porque subiu muito, o preço de carrinho antigo tá um absurdo de caro agora. Se você falar que pretende investir uns 15.000, 20.000, você consegue comprar um bacaninha. Só que aí só compensa você comprar um pronto se esse pronto tiver de acordo com o seu gosto. Porque, por exemplo, você gosta de um padrão original. Aí você tem lá 15.000 reais, por exemplo. Vou comprar um já pronto. Se esse pronto tá bonitão e tá nos padrões originais, show de bola. Mas se ele tá num padrão esportivo, você quiser mudar para deixar original, você vai gastar do mesmo jeito. Então talvez não compensa você pagar 15.000 e ter que ficar fazendo as trocas do mesmo jeito, né. Mas o essencial é a estrutura do carro, sem dúvidas, você tem que comprar um com a estrutura boa, isso aí não pode faltar, Bom, você tem um Fusca. graças a Deus. Tá certo, graças a Deus é ótimo. Eh, como que aconteceu? Como ele veio parar na sua mão? Simplesmente o cara você passou, falou: "Pai, meu, eu quero, eu vou comprar", e decidiu e já partiu para cima. Como que foi essa experiência? Então, na verdade, eu separei um dinheiro para comprar e fiquei pesquisando mais ou menos ali uns 10 meses. Pesquisei bastante, muito, muito, muito. Aí teve um que eu vi na cor ocre, acho que é ocre mara agora eu esqueci, é algo do tipo assim, é um marronzinho, é um tom de marrom. E aí eu fui lá para ver o carro, e na hora que eu cheguei lá, cara, o cara queria 8.000 no carro. Eu falei assim: "Ó, te pago 7 nele". Daí ele falou: 7,5. Daí eu falei: "Eu pago 7". E aí ele bateu o pé no 7,5, eu bati o pé no 7. Eu não tinha pressa pra comprar, estava pesquisando. Aí ele falou: "Ah, qualquer coisa eu te ligo então". Aí ele não ligou, e aí depois de um tempo, assim, passou mais ou menos um mês, eu vi que eu não estava encontrando outro no estado daquele, eu falei: "Ah, vou pagar o 7,5". Aí eu fui atrás, ele já tinha vendido. Aí quando eu vi esse outro que eu tenho agora, é um azul, eu vi um anúncio no marketplace lá do Facebook, aí entrei em contato e o proprietário era lá de Jaú. Aí conversei com ele, a gente chegou num acordo ali por WhatsApp mesmo. Falei para ele me mandar um áudio explicando como que o carro estava, o que tinha feito, o que ele tinha feito no carro, o que eu teria que fazer. E aí ele falou: "Ah, vou te mandar umas fotos". Falei: "Não, foto engana, vídeo engana, mas você só vai me enganar se você quiser. Prefiro que você me manda um áudio. Você me fala o que tem para fazer no carro, porque foto as que eu vi é suficiente". Aí ele falou: "Ó, o carro tá assim, assim, assado, só precisa fazer isso, isso e isso". Aí eu fui pra pergunta-chave, falei: "Se eu for aí, montar nele, trazer pra Campinas, ele aguenta vir de boa?". Se fosse um vendedor desesperado pra vender, eu acho que ele ia falar pra mim: "Com certeza, Fuscão tá bala, motor tá bala, pode vir que ele vai de boa". Mas aí eu entrei na mente dele quando eu pedi o áudio, né, então ele agiu na honestidade, ele falou pra mim: "Amigo, é um carro com 50 anos de uso, então tudo pode acontecer. Você pode vir aqui bater na chave e ele nem pegar. Você pode vir aqui bater na chave e chegar aí em Campinas sem nenhuma novidade". Aí eu falei: "Então é esse mesmo". Deixou o guinchão lá de prontidão? Aí eu fui buscar o meninão lá na fé e coragem, levei o alicate e o arame que todo mundo fala que é de lei, né. Ah, é praxe, né. Levei uma garrafinha de água, um pano caso a bobina esquentasse, levei um kitzinho de primeiros socorros pra ele. Ou seja, toda a história que você ouviu falar, você já foi precavido. Isso, e levei o mais importante que foi a fé, né. Quando você age na fé, você fala: "Senhor, é contigo agora, conto com a sua ajuda". Deus coloca a mão e aí não tem erro. Vim de Jaú pra cá, saí de lá era umas 11h20 e cheguei aqui umas 4 horas. Fiz umas 2 paradas pra deixar ele
ele descansar um pouquinho, né? Respirar um pouco. Já é um senhorzinho senhorzinho de 50 anos, né? Ô, Tem pera aí, eu que. tenho 52, não tô precisando descansar assim não, pô. Mas dorme, não dorme? Um pouco. Então, pô, Menos do que eu deveria. é o descanso. E chegou numa boa. Chegou, graças a Deus, cheguei aí, sem novidade. Aí assim que eu Dispensou cheguei, o guincho. sim. Aí quando eu cheguei, levei no mecânico depois de, sei lá, uns 20 dias que eu tinha comprado, levei no mecânico. Falei pra ele dar uma revisada, tirar o motor fora, dar uma revisada, ver se tinha vazamento de óleo, trocar tudo quanto é junta. Ele deu um talento lá, passou um pente fino, sabe? Deixou o motorzinho filé. Aí depois fiz o mesmo com a elétrica. Então hoje, assim, eu confio bastante de pegar ele e rodar pra tudo quanto é lado. Se acontecer alguma coisa é porque é pra acontecer mesmo, né? É um carrinho de mais de 50 anos. Mas assim, tá bem revisado, é bem cuidado, cuido muito bem dele e vou andando aí na base da fé aí e vou te falar, cara, a alegria de estar andando num carro antigo ali pra quem gosta, né? Porque quem não gosta fala: "Pô, que graça tem, não sei o quê", mas pra quem gosta é incrível, é só vivendo mesmo. Você falou que gostava de futebol. Também, Não deu certo jogando futebol. não deu. O que que aconteceu que te impediu de ir para os gramados? Então, na verdade precisa de muita coisa, né. Eu jogava bem, mas eu não era aquele cara diferenciado, assim, no meio de muitos, mas uma boa noção eu sempre tive. Digamos que o fundamento do futebol eu sempre tive. Domínio, passe, bater na bola, isso aí é o mínimo, né. Aí às vezes eu assisto um jogo de futebol, assim, que me dá desespero ver um jogador profissional errar um passe de 3 metros. Ver um jogador profissional que não consegue bater um escanteio. Tipo, meu, é fundamento, o cara vive disso, ele treina isso. Hoje, por exemplo, eu trabalho em barbearia. Se eu for jogar bola, eu bater na bola errado lá, se eu errar um passe de 5 metros, é normal porque eu sou barbeiro, não sou jogador de futebol. Mas você vê um jogador profissional que joga aí num time grande, o cara não acertar um passe de 3 metros é incrível, né? Só que assim, precisa ter um bom empresário, precisa ter uma boa influência, conhecimento, uma pessoa que te incentiva, que está sempre ali te levando. De repente, se meu pai tivesse levado na escolinha, tivesse insistido, tivesse tentado um pouco mais, talvez teria dado certo, talvez não. Tem coisa que é passeio, tem coisa que não é, né. Meu pai queria muito que eu fosse que eu não fosse jogador de futebol e que eu fosse policial. Meu pai, o sonho dele era ser policial, não deu certo pra ele, ele queria que eu fosse. E na época não era uma coisa ali que era do meu interesse, né, eu não queria ser jogador de futebol. Quer dizer, eu queria ser jogador de futebol, não queria ser um policial. Acabou que virei barbeiro, nenhum nem outro. Tá certo. Bate uma bolinha de vez em quando? Eu estava indo com mais frequência nos domingos, né, aí depois que eu comprei o Fusca, agora eu tô preferindo o rolezinho com os carros antigos mesmo. É bom que se você errar no futebol, você fala: "Ah, barbeiro". Acaba sendo uma propaganda, né. Isso, então. Você sabe que existe uma história, né, o porquê do barbeiro ser ligado a coisa errada, a coisa ruim, a erro. Então, rapaz, não conheço a história não. Se eu já ouvi, eu não me lembro. Mas tem. Que antigamente o barbeiro também ele era cirurgião, né, ele era o cirurgião barbeiro, então ele não fazia só cabelo e barba. Aí sempre uma pequena sutura ele fazia, né. E o que acontecia? O cidadão chegava no médico depois, sempre dava algum problema, porque barbearia nunca foi um lugar para você fazer microcirurgia. Tem cabelo, pode entrar cabelo, infeccionar, então enfim, né. E os pontos que eram dados pelo barbeiro não era igual ao do médico, o médico estuda para isso, ele pratica. E na época quem não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, tinha que ser ele mesmo. Aí quando eles olhavam, né, a sutura, o cara falava: "Ah, quem fez foi o barbeiro". Aí acabou pegando essa conotação. É interessante porque eu também sou barbeiro, né, graças a Deus, eu até te agradeço por estar nessa profissão, você me ajudou muito, Deus te abençoe. Amém. Ele eu estava atendendo uma criança, eu não sei o que que foi que aconteceu com a mãe: "Ê, barbeiro!" Eu falei: "Não, moço, eu não faço isso não". "Ai, moço, desculpa, é verdade, eu tô na barbearia". Então são coisas que acontecem, né. Mas o que que é mais fácil? O que é melhor? Bom, já falamos sobre comprar um carro, né, pronto ou não. É fácil encontrar mão de obra especializada e peça original para esses carros? Peça original é mais fácil quando se trata de peça usada, né.
É mais Uhum. fácil. Você comprar no Mercado Livre da vida ali uma peça nova, original, é mais difícil, mas você encontra ali paralelas muito semelhantes, né, muito parecidas. E inclusive, quando a pessoa fala em colocar a placa preta no carro mesmo, tem que ser 80% original. Depende, né, eu já vejo de outra forma, tem que ter 80% de padrões originais, né. Porque, por exemplo, o banco que está no meu carro lá é o banco meia costa, que é padrão original, mas ele não é um banco original igual a gente vê em alguns Fuscas. Tem uns que você vai ver, assim, que o cara tá pedindo mais de 30 mil e tem, por exemplo, alguns rasgado no banco. Aí você me pergunta: "Mas por que que o cara não restaurou esse banco?" Porque se ele restaurar, deixa de ser original. Ele vai estar no padrão original, mas ele não é original que saiu da Volkswagen, né. Entendi. Falando de Fusca, vamos voltar pro Fusquinha. Bora. Quando foi criado o primeiro Fusca, qual foi o propósito e quando começou a ser fabricado no Brasil? Bom, não sei se eu vou falar aqui o ano exato, assim, né, perfeitamente, mas até onde eu sei, eh, foi Ferdinand Porsche, o projetista, que projetou o Fusca. Aí ele assinou um acordo lá com o Hitler, na Alemanha, e esse acordo foi selado, se eu não me engano, em 1934, mas o primeiro modelo a ser produzido foi em 1938, se eu não estiver enganado. Já aqui no Brasil, foi na década de 50, 1953, acho que foi o primeiro produzido no Brasil. E quando Ferdinand Porsche criou esse modelo na Alemanha, no acordo que ele fez com o Hitler, Hitler falou para ele: "Olha, eu quero um carro robusto, econômico, capaz de carregar uma metralhadora lá no capô dele, e um carro que seja de baixo custo, para que o pobre também consiga ter". Aí, por causa disso aí, creio eu que seja por causa disso, né, muita gente fala que, o Fusca é um carro de guerra, o Hitler que criou esse carro para guerra. Não, ele não criou, né, até onde eu sei, ele falou para Ferdinand Porsche que ele queria um carro com essas características que eu citei aí. E aí Ferdinand Porsche foi o criador ali do modelo ali, né. Eu acredito que essa questão da metralhadora, porque metralhadora já não era leve, né? Então, Hoje já não é, imagina naquela época. Então tinha que ser um carro que aguente pau pra toda obra. isso. E o tire do Fusquinha é. Ah, é zica mesmo, hein. Esse aí, muitas vezes, as pessoas costumam falar, né: o Fusca, se tiver um arame, um alicate, você não fica em lugar nenhum", né. Lógico que isso aí é teoria, né, na prática, dependendo do que acontece ali, não é bem assim que funciona, né. Mas é um carro muito guerreiro, é um carro que eu já vi, por exemplo, estourar a correia do alternador e o cara colocar o cadarço do tênis lá e funcionar, pelo menos para ele levar o carro embora, né. Então, assim, é um motor muito simples, né, simples, assim, de não tem muita coiseira igual o carro novo agora, que é muito sensor disso, muito sensor daquilo, deu BO já era. O Fusca não, ainda dá pra você se virar, dá pra fazer alguma gambiarra ali pra pelo menos levar o carro embora. Vamos voltar um pouco na questão da guerra? Eu acho interessante, depois que você contando a história, eu fui buscando aqui na memória. É interessante que de falar que o Fusca foi criado pra guerra, porque todo filme que você assiste, que conta essa história da guerra, contra o nazismo, e tal, você nunca vê nazista usando Fusca. Eu também nunca vi não. Você vê usar moto, você vê os caras andar a pé, usar tanque, vê o pessoal usar aqueles carros grandão, que às vezes tinha, né, os comandantes, né, da SS, aqueles carrão imponente, conversível, né, mas Fusca eu nunca vi. É, eu também não. E olha que eu já vi alguns filmes desse tipo aí, sinceramente, desconheço também, né. E é Mas, e é guerreiro, porque é mais fácil você ver um Fusca puxando um carro novo do que um carro novo puxando um Fusca, né. é bruto, hein. O Fusquinha é bruto. Ele é brabo, é um baixinho invocado. É. Tá certo. E quem quiser ter um carro antigo, o que que ele precisa fazer? O que que ele precisa observar para poder comprar um carro antigo? Bom, precisa planejar bem, precisa gostar, porque não é fácil ter paciência, você gasta dinheiro, gasta bastante. Você pode comprar o carro e ele tá inteirinho. Sempre tem alguma coisa ali que você quer deixar do seu jeito. Fusca principalmente. Às vezes o carro tá bala, não tem nada para fazer,
Mas aí, não sei, uma força maior ali e o cara fica doido querendo mudar alguma coisa, deixar do agrado dele. Então, assim, tem que gostar, tem que ter paciência, tem que planejar, porque, tudo na vida, na verdade, é um planejamento, né. Se você planejar tudo que você vai fazer, com certeza o sucesso é maior. Hã, você tem que prestar muita atenção ali na estrutura do carro, você tem que observar tudo ali, porque por fora você pode ver a pintura intacta, você pode ver umas rodinhas bonitas, mas de repente o assoalho dele não tá bom, de repente pé de coluna não tá bom. Se a estrutura não tiver legal, provavelmente você vai gastar muito mais do que você imaginava, né. Então, tem que ter paciência na hora de pesquisar. Não é fácil não, mas o é bem gratificante quando você olha na garagem lá e vê o carrinho do jeito que você queria, do jeito que você sonhava. Entendi. Os encontros, você vai bastante encontro, né, de carro antigo. Vou sim. Como é que funciona isso? Então, geralmente a pessoa vai sempre tem um grupo ali que organiza o evento, aí é divulgado geralmente em Instagram, grupos de WhatsApp, um vai mandando para o outro, vai ganhando aquela proporção enorme. Aí, quando você chega no local, muitas vezes eles pedem para colaborar com um quilo de alimento, tal, né, que é destinado para algum lugar lá, e reúne muitas pessoas, famílias, muitos carros, você vê carro de tudo quanto é tipo, não é eu não vou, por exemplo, em encontro de Fusca, eu vou em encontro de carro antigo, então chega lá tem tudo quanto é tipo de carro, tem Landau, tem, Opala, tem Brasília, Ômega, tem de tudo. Então, assim, para quem gosta, é um passeio muito bacana, é um rolê muito bacana, e eu sempre tô indo sim, mas eu, pra ser sincero, eu gosto mais do passeio em comboio do que chegar lá no local lá e tá no meio dos carros, né. Claro que na hora que a gente tá lá, tira foto, faz vídeos, tal, é bacana também, mas o passeio em comboio, você olhar na pista lá e a pistinha toda colorida com 10, 12 carros ou mais, é show de bola isso aí. Legal. Qual foi a história mais inusitada que você viu nesse com carro antigo? História mais inusitada. A mais engraçada, vai. Bom, agora falar agora, assim, não vou lembrar de imediato alguma história assim, viu. Mas talvez a história do meu próprio pai, né, quando ele chegou bêbado com a Brasília lá em casa lá, Eita. foi colocar na garagem lá, e tinha um concreto pra segurar o pneu, né, aí ele bêbado, acho que ele não lembrou desse concreto, que ele rampou o concreto e socou a Brasília na parede do meu quarto. Eita, e o susto, como é que foi? Ah, o susto foi enorme, até porque a garagem ela não era plana, assim, no mesmo nível da casa, né, a casa ficava mais pra baixo e a garagem era mais lá em cima. Então, assim, o carro ficava na direção próxima do telhado. Então, quando ele bateu lá em cima e tinha um corredor. Quando a gente saiu lá pra fora pra ver o barulho, a gente viu a parte de baixo da Brasília lá, a Brasília ficou pendurada lá em cima, por pouco não caiu nesse corredor. Olha só, hein. Foi São um coisas que acontecem, né, o carro antigo não tem é. jeito, ele acaba te dando alguma surpresa. Mas nesse caso não foi culpa da Brasília, né? Não, aí a culpa foi do álcool, né, mas não do combustível. Tá certo. E qual foi o carro mais interessante que você viu no em algum encontro que você foi? Rapaz, eu tirei bastante foto e gostei muito quando eu vi o carro, aquele carro que no filme do Karate Kid lá, o seu Miyagi dá o carro de presente pro Daniel San lá, aquele carro amarelo. Quando eu vi esse carro no encontro de Paulínia, aí chamou bastante atenção por causa do fato de eu ter visto ele do filme lá, é um filme antigo, que eu vi faz bastante tempo. Lembro que na época lá que o seu Miyagi deu o carro pra ele, que eu vi, eu falei: "Nossa, aí estourou no norte, né, na idade que ele tem lá, rapazinho, olha o carro que ele ganhou". E aí eu vi um carro igualzinho, até a cor, lá no encontro de Paulínia lá, quando eu vi, eu tirei várias fotos ali, ali foi um que chamou bastante atenção. Eu tenho um cliente que tem um carro desse aí, É. igualzinho. Tem uns carros antigos bacana, né. Bom, Renato, eu quero agradecer grandemente a sua presença, que Deus venha abençoar muito a tua vida, a tua família, que Deus possa realizar na tua vida todos os teus sonhos. Você é um cara guerreiro, é um cara que precisa.
que precisa não, você é uma pessoa que eu digo assim, que merece que Deus opere grandemente na tua vida. Uma excelente pessoa, não é porque é meu amigo, né, também não preciso ficar fazendo firula aqui, mas eu peço que Deus te abençoe, Amém. tá bom? E muito obrigado. Não, imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui participando. Espero que Deus abençoe sua vida também, né. Sou muito grato a você também por tudo que fez por mim. E e é isso. Precisar de mim para qualquer coisa aí, tamo aí. Peço desculpas para quem estava acompanhando ali as gaguejadas, que Faz parte. não é fácil estar É, eu aqui. gaguejo também, pô. Não é fácil estar aqui gravando assim. Parece que é uma coisa bem simples, mas na hora que a gente tá aqui, vê as câmeras ligadas, uma gaguejada a mais sempre acontece. Bom, quando precisar, o Chronicast está de portas abertas. E para você que esteve conosco, o meu muito obrigado. Lembrando que se você tem uma história aí bacana, entre em contato conosco, 019 97805 0533, manda a história para cá e se der tudo certo, a pessoa vai estar aqui comigo contando a sua história. Não esqueça de entrar lá no nosso canal no YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreva, deixa o like. E por enquanto, meu muito obrigado e te vejo na próxima. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus.